receba um abraço meu e do Senhor Jesus também, que Deus abençoe grandemente. Amém? E glória a Deus. Irmãos, toda vez que eu adentro a esse templo, a essa igreja, e eu me deparo com aquele quadro, igreja, mais uma vez, preste atenção, olha bem nesse local, que está exatamente aqui, ó, esse topo, essa montanha entrou aqui na igreja antes que eu tivesse esse ano, obedecendo ao chamado de Deus, estando ali no Pico do Gavião. E eu confesso para os irmãos que até hoje ainda paira sobre mim o reflexo do Senhor Deus, não tanto quanto aquela intensidade, né, naquele dia que eu desci daquele monte, há 2 meses e meio atrás, mas essa mensagem ainda reflete grande parte dela, se não na totalidade, daqueles dias que eu ainda estive ali. É claro que esse brilho tem a tendência, ele vai se apagando, mas sempre fica e sempre vai ficar aqueles momentos que eu ali vivi, naqueles 3 dias, na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E impressionante é que aquela localização daquele topo, daquele monte, ela dá bem de frente com o quarto lá da minha residência, onde eu resido. Então toda noite eu abro a janela e olho, e lá tem um holofote que clareia o pátio dos carros que visitam aquele monte, ou das pessoas que vão praticar aquele esporte ali de parapente, paraglider, naquele local. Então esse dia a minha esposa ainda falou: tá com saudade do monte, hein? Eu falei: eu tenho muita saudade do monte, porque foi lá que eu senti grandemente a presença de Deus. E eu comentei até com o pastor Ângelo que naqueles dias que eu tive ali, levei um livro do T.L. Osborne, que falava muito sobre as 3 chaves do livro de Atos dos Apóstolos. E as 3 chaves eram as principais, que eram a palavra, o Espírito Santo e o poder que há no nome de Jesus. A palavra, porque eles ensinavam, criam na palavra e a ensinavam. Eles tinham a plenitude e a unção do poder do Espírito Santo de Deus. E eles criam também no poder que há no nome de Jesus e aplicavam. Tá? E aí então o sucesso, porque o sucesso daqueles homens, daqueles discípulos que tiveram e foram grandemente usados por nosso Deus, o nosso Pai. Eu gostaria que os irmãos pegassem essa Bíblia, que nós vamos aqui estar fundamentando tudo na Bíblia, e declarassem assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? É aqui que está a nossa convicção, a nossa certeza. A única regra de fé e prática é a palavra de Deus, é nela e por ela. Enquanto nós vivermos, nós vamos confiar, porque se trata da palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a palavra dele, o cuidado que ele tem conosco, é através desta palavra. Eu até li o livro do Osborne, mas o livro dele é tirado e fundamentado nesse livro de Atos. Amém? Eu gostaria que vocês então abrissem aí no capítulo 2, a partir do verso 36 até o 47. Atos, capítulo 2, versos de 36 a 47. Amém? Diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram
é aquele que Deus tomou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Fala, eu tenho um chamado do Senhor. E esse chamado, Deus vai me falar hoje, nesta noite, através dessa palavra, desse contexto. 40. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Eleva o teu pensamento diante do Todo-Poderoso. Senhor Deus, neste momento nós acabamos, ó Pai, de ler a Tua Palavra. E nós sabemos que a Tua Palavra, ela é eficaz, ela é como uma espada, ela corta, ela nos leva, ó Deus, à Tua dimensão, ó Pai, ela penetra no mais íntimo dos nossos corações, ela realmente nos muda a nossa vida, muda, ó Deus, o nosso caminho, ela nos edifica, ó Deus, ela nos dá vida, e nós Te louvamos, Te agradecemos. Fale conosco, ó Pai, esta noite, através desse contexto, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo, poderoso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a Igreja de Cristo, se não é, deveria ser a nossa paixão, o nosso estímulo, a nossa alegria. E hoje à noite eu estou juntamente aqui com os irmãos na Igreja do Senhor Jesus. Aliás, Igreja, né, dos vencedores do Senhor Jesus. Assim, nesse instante, a palavra de Deus está nos dizendo de uma igreja que surge, mas ela surge de uma maneira onde cada crente, cada membro daquela igreja tinha o seu próprio ministério. É isso que nós vamos ver aqui no decorrer do contexto. Mas veja bem, ela surge em cima de um padrão. Observe que Jesus veio, durante 3 anos, Ele ensinou aqueles homens, Ele ensinou os seus discípulos, conquanto Ele não fosse um curandeiro, mas Ele curou. Lembra-se que Ele curou aquela mulher hemorrágica, curou o cego, curou o coxo,
né? Curou tantas pessoas que estavam acometidas de enfermidade. Durante 3 anos a Bíblia diz que os homens viram a maravilha que Jesus operava da parte do Pai. Amém? Eles viram, eles puderam notar, porque eles conviviam com o Senhor Jesus. O livro de Mateus diz que os homens maravilhavam da sua doutrina. Jesus aos 12 anos já adentrava o templo, e ali ele tinha autoridade, ele tinha capacidade, ele tinha conhecimento, porque ele já era cheio do Espírito Santo, a ponto de argumentar com os doutores da lei. Jesus escapava, ele estava. As pessoas chegavam tentando pegar ele de surpresa, nunca pegavam. Por quê? Ele era um homem que tinha a autoridade, tinha o conhecimento, tinha a graça e tinha a misericórdia de Deus. Uma mulher, certa vez, querendo vir a Jesus e vê-lo, ela disse, chega perto de Jesus e disse assim para Jesus: bem-aventurado o ventre que te gerou. Isso está em Mateus. Jesus virou para ela e disse: mulher, pois eu te digo que mais bem-aventurado é todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, e as seguem, e as têm, e fazem dela a sua maneira, fazem dela o seu padrão, fazem dela o seu costume. Esses, todavia, realmente são os bem-aventurados. Eu vi certa época, na pregação de um pastor, que um dia o pastor, eles estavam à noite, como nós estamos aqui hoje, num culto à noite. De repente, ele chegou e falou para um determinado irmão, era diácono daquela igreja, falou: agora o irmão vai se levantar e vai orar para o outro irmão aqui que está fazendo aniversário nessa noite. Esse irmão, no meio de um público, levantou e disse: quem vai orar é o Senhor, porque é o Senhor que ganha para fazer isso. Vocês se admiram? Isso chama a atenção de vocês? Nós também fazemos a mesma coisa quando as nossas mãos estão vazias e nós não estamos fazendo nada para Jesus. Quando nós não estamos empenhados em ganhar ninguém para Jesus. Não devemos nos admirar quando nós deparamos com situações assim. Amém? A Bíblia diz que aquela igreja começava a viver um momento ímpar, um momento sem igual. Por quê? Jesus morre, ressurge, fica ali 40 dias com eles, é assunto aos céus, diz para que eles ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, e assim eles ficaram ali no cenáculo, aguardando então a liberação. Jesus disse: enquanto não ensinem, enquanto não preguem, enquanto não façam nada, fique simplesmente aguardando, até que do céu venha poder, e vocês sejam revestidos com o meu poder, com o poder e a glória do meu Pai. Então aí vocês estão liberados para fazer esse trabalho. Estão liberados para sair. Estão liberados para conquistar. E assim, numa bela noite, um belo dia, de repente, vem o poder. Ele vem do céu. Ele vem como que um vento impetuoso, vem como que labareda de fogo, e de repente cai ali o poder, e todos aqueles que estavam ali foram tomados por esse poder, foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. E nós podemos ver ali então, que agora, que maravilha, que privilégio e que bênção, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela agora tem o Espírito Santo de Deus. Esse Pedro agora é um homem talhado pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor, vai e entrega uma de suas tremendas mensagens. Eu sinceramente, um dia eu gostaria, e creio que um dia Deus ainda vai me dar esse privilégio de trazer uma mensagem como Pedro trouxe naqueles dias. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com você nessa noite? Abra o coração, continua orando. Pedro diz assim, olhe aí bem aí no verso 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. É como eu chegasse aqui para os irmãos nessa noite e dissesse assim: meus queridos irmãos da Igreja Vencedores de São João da Boa Vista, saibam pois que aquele Jesus que foi morto naquela cruz, vocês o mataram, vocês o crucificaram, e eu também tive essa participação.